Você já ficou sabendo conosco aqui na Rádio Bandeirantes que aquela mutação do vírus da Covid-19 foi detectada em São Paulo em exames laboratórios pelo laboratório DASA. Quem está conosco agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o virologista da DASA, José Eduardo Levi. Doutor Levi, boa tarde. Obrigada por nos atender. Boa tarde, é um prazer. É um prazer. Doutor Levi, só pode nos dar os detalhes de como foi feita a confirmação da presença dessa nova cepa da Covid-19? Isso aconteceu Sim. na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, foi tudo essa semana, na verdade, é muito recente tudo, e basicamente a gente leu os relatórios da Agência Britânica de Saúde a respeito dessa nova linhagem e fomos um pouco fundo no detalhe de como eles identificaram essa linhagem. E por coincidência ou não, o teste que eles usaram lá, que levou à identificação da linhagem, era um teste que nós da DASA tínhamos acabado de lançar, fazendo a partir da saliva. E a gente fez uma revisão rápida dos últimos testes, é coisa recente que a gente começou a fazer esse teste em 10 de dezembro, com essa metodologia que permite identificar a variante, e ao revisar os dados, a gente viu que tinha dois pacientes com o perfil que os britânicos tinham descrito da variante. E aí eu entrei em contato com esses dois pacientes, um eu não consegui contato nenhum, até agora eu não tenho muita informação, mas o segundo contato confirmou que tinha recebido há uma semana atrás pessoas vindas do Reino Unido na casa, morando na casa. Então ficou muito evidente para a gente a possibilidade, porque havia uma ligação epidemiológica e o dado laboratorial. E aí a gente mandou as amostras para o sequenciamento, que é a maneira de confirmar isso, né, no primeiro momento. Sequenciamos o genoma completo do vírus com a doutora Esther Sabino no Instituto de Medicina Tropical, e o sequenciamento confirmou que a gente suspeitava que é a nova linhagem escrita pelos britânicos, a B117. Doutor José Eduardo, quando saiu essa notícia, a primeira coisa que nós fizemos, e todo mundo fez, foi buscar de que maneira podemos analisar esses dados. Mas nada melhor que conversar com o senhor que lidou com eles. Surgiu a informação de que esse novo vírus, essa nova cepa, seria algo em torno entre 50% e 74% mais contagiosa. Esse número é real ou esse é um número que diz respeito apenas ao que aconteceu no Reino Unido? Ele diz respeito, só quem pode falar esse número ainda é o Reino Unido, porque eles já estão com quase 4 mil casos da variante. Então eles têm como uma base de dados boa para avaliar se é ou não é mais transmissível. E nós aqui estamos com os primeiros 2 casos. Então, como é que eles avaliaram que é mais transmissível? Porque eles viram que, ao longo do tempo, a primeira descrição foi em setembro, e cada semana que foi passando, uma proporção maior dos casos de Covid estavam ligados a essa variante, chegando agora a 50% em dezembro. Então, isso mostra claramente que, em relação às outras variantes do Covid, essa que está ganhando a competição. Ela é, portanto, mais infecciosa. E tem outros dados, que eu não venho ao caso agora, mas que provam, que eles tiram esse número mais exato, que provam que ela é, sim, mais transmissível do que as outras que a gente está lidando normalmente. Para se detectar a presença dessa variação do vírus da Covid-19, o laboratório tem que fazer exames a mais, além daquilo que já é feito no PCR? Não, isso é ótimo, essa pergunta, para a gente tranquilizar. Todos os PCRs realizados no Brasil, que eu tenho conhecimento, e eu acompanho bastante isso, são capazes de detectar essa variante. Só que eles não são capazes de dizer que é a variante, eles vão dar um resultado Covid positivo, simplesmente isso. Esse teste, particularmente, que nós adotamos, ele é um teste que sugere a presença da variante. Mas, no final, isso é irrelevante, porque o resultado é detectado do mesmo jeito. Então, não há falso negativo se fizer um PCR que não usa essa metodologia. E esses 2 exames positivos, eles foram encontrados em que universo de exames, doutor? Só de 400 amostras. Então é um universo pequeno, portanto a gente não tem ideia ainda da penetração desse vírus aqui no nosso meio. A partir da semana que vem a gente vai passar a usar esse teste em larga escala, não por causa da variante, a gente já estava previsto essa migração para esse teste, e aí a gente faz milhares de testes por dia, com amostras do Brasil inteiro. Eu vou ter uma ideia muito mais precisa de quão presente esse vírus está em nosso meio, inclusive em termos de distribuição no território nacional. Então, hoje eu não consigo te dizer se foi um achado fortuito, simplesmente, ou se é porque está
está se tornando mais comum, mas foram os dois que foram achados, são da cidade de São Paulo. Tá? Uma pessoa é residente na cidade de São Paulo, tem essa ligação epidemiológica, recebeu pessoas vindas de Londres, e o outro eu não tenho nenhuma informação, só sei que ele fez o teste na cidade de São Paulo, mas não sei nem se ele mora aqui ou não mora aqui. Doutor, vai fazer parte da rotina do trabalho que vem a partir de agora, diante dessa descoberta? Por exemplo, saber que essa nova cepa pode promover que tipo de situação de anticorpos para as pessoas que têm esse novo resultado? Se isso muda com relação à primeira versão do coronavírus? Então, essa é uma pergunta excelente também, e claro que a gente está pensando nisso. Só um instantinho. E ninguém tem essa resposta ainda. Provavelmente os britânicos, que têm mais material, devem estar estudando isso intensamente, porque a grande pergunta é como ficam as vacinas frente a essa nova linhagem. Por quê? Porque essa linhagem ela é caracterizada principalmente por ter 8 mutações na região da espícula, que é a proteína do vírus que dá nome para o corona, a coroa, é a spike dele. Então, a gente acha que, e essa é uma proteína muito importante porque ela que faz a ligação com a célula humana. Então, é ela que coordena a infecção do vírus. E provavelmente essas mutações levaram a uma eficácia maior na infecção. No entanto, a maior parte das vacinas também usam como componente único a proteína spike. Então, se a resposta provocada pela vacina vai proteger contra esta cepa, contra essa linhagem, ou se vai proteger tão bem contra essa linhagem quanto com as linhagens que a gente conhecia anteriormente, está em aberto. Precisamos investigar. No nosso aspecto da medicina diagnóstica, a gente quer saber se os testes vão ser capazes de detectar tão bem essa linhagem quanto as convencionais que a gente já vinha trabalhando. Já falei para vocês que com relação ao PCR não precisamos nos preocupar. Todo mundo vai pegar e vai dar positivo. Temos alguma preocupação com testes de antígeno, que são testes também baseados na proteína spike, na proteína S. Esses podem, em teoria, dar falsos negativos ou reduzir a taxa de positividade. E os testes de anticorpos, alguns deles também se baseiam nos anticorpos contra a proteína S, podem ser afetados por essas mutações também. Tá? Então, essa é a pergunta do momento agora e a gente pretende colaborar para responder nas próximas semanas se tem testes que ficam desqualificados por causa da presença da variante. E eu entendo que o pessoal da vacina deve estar super atento a essa questão também, porque ela é muito relevante. Essa dúvida que o senhor coloca, doutor Levi, é em relação àquele teste que é feito por meio do sangue, é isso? Para verificar se a pessoa já teve Covid em algum momento? Isso. Os testes por meio do sangue são os testes que detectam anticorpos, sempre. Tá? Uhum. Além desse que eu falei, então, a maior parte desses testes de anticorpos não vai ter problema, porque eles usam, digamos assim, proteínas totais do vírus. Então, se você não tem reatividade contra S, você pode ter reatividade contra outras partes do vírus e o teste continua dando positivo. Alguns testes de sangue que são mais especializados só olham para a proteína S. Esses podem ser afetados. E eu também estou falando de um teste que o público em geral não consegue diferenciar muito bem, porque também é suave de nariz, de nasofaringe. Mas que em vez de fazer PCR, o teste se chama teste de antígeno. Esse teste pode dar interferência por causa das variações, das mutações dessa nova linhagem. Diga, Thaís. Eu só queria perguntar para o doutor José Eduardo Levi, virologista da DAS. A DAS, aliás, é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. Tem várias marcas que estão no cotidiano aqui das pessoas que fazem exames em laboratório, né? Alta, Delboni, Salomão Zop, Lavoisier, Citolab, enfim, para situar o nosso ouvinte sobre também a abrangência do trabalho da DASA. E aí eu queria perguntar para o senhor, doutor Levi, se o senhor tem dados a respeito da procura por exames de PCR e o exame sorológico de Covid nos últimos dias. Tem tido uma procura maior? Tem tido uma procura maior, a gente notou um pouco mais fim de novembro, começo de dezembro. Uhum. E agora estabilizou até, acho que porque agora uma parte das pessoas viajou, está recolhida e não está preocupada em fazer o exame, né? Então deu uma diminuída, mas houve um aumento sim, veio aumentando progressivamente conforme a gente viu a epidemia
recidivar, né, reaumentar novamente aqui, houve um aumento para a procura de casos de teste. Além da procura maior, é isso que eu ia perguntar, também número de positivos maior, doutor Levi? Sim, a gente chegou a tem muita mudança nisso, porque no começo a gente só fazia teste, porque a gente não tinha reagente, né, disponível, em pessoas com sintomas. Então a gente chegou a ter, em abril, 40% de positividade, mas era um universo mais limitado. Depois se abriu para fazer o teste para quem quisesse, pessoas com sintomas, sem sintomas, e a taxa de positividade caiu porque, de uma certa forma, você dilui os positivos. E aí, depois que passou o pico da epidemia, foi quando a gente teve as taxas mais baixas de positividade, que foi setembro, outubro, né, já caindo para uns 18%, 20%. E aí, novamente, volta a subir. Agora a gente está outra vez batendo nos 35% de positividade. Só que agora é mais significativo porque eu estou fazendo para todo mundo e não só para quem está doente, hospitalizado, que tem uma chance maior de estar positivo. Doutor José Eduardo Levi, qual o perfil dessas pessoas? É possível detectar? São pessoas que quiseram ter um documento para mostrar que o fim de ano poderia ser diferente, seja com a família, Não. viajando, algo desse tipo? Como eu te disse, uma pessoa não tenho nenhuma ideia porque eu não tive contato, não sei qual foi a motivação. A outra pessoa, ela estava doente, ela estava sintomática e foi por isso que ela foi fazer o exame. Doutor, mas na busca por lá, e assim a gente lida com as pessoas no dia a dia, a gente percebeu, e a pergunta que eu quis fazer para o senhor é perfeitamente perceptível de pessoas que são famílias inteiras. E eu percebi isso porque recentemente tive que fazer exames num laboratório, inclusive da própria DASA, e percebi a família inteira e conversei com essas pessoas e eles estavam querendo viajar. E eles estavam ali exatamente para fazer um exame, para poder pegar um avião e viajar com algum tipo de segurança. É esse tipo de perfil, se ele é recorrente nas unidades que fazem parte da DASA. Ele é recorrente, aumentou bastante, né, nesses últimos tempos, até porque quando as companhias aéreas passaram a exigir, né, o PCR, né, então isso aumentou a demanda, mas é assim, absolutamente minoritário dentro do total de exames que a gente faz, exames para viajar. E também, assim, a gente não tem uma pergunta para quando alguém vem fazer o exame, você está indo fazer esse exame porque quer viajar ou não? A gente não sabe isso, né? A gente tem alguma demanda de laudos em inglês, que esses são 100% porque a pessoa está indo viajar e quer mostrar para a companhia aérea, né? Mas não é muito significativo no universo total da gente, não. José Eduardo Levi, que é virologista da DASA, nos ajudou bastante com informações a respeito dessa novidade que caiu como uma bomba, mas que com informação a gente vai destrinchando o assunto e tornando ele mais palatável para as pessoas. Doutor José Eduardo Levi, muitíssimo obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar para finalizar, obrigado pela oportunidade também, que é uma bomba. Claro que a gente não é uma boa notícia, mas é sempre melhor saber do que não saber, né? Esse que é o nosso raciocínio também, né? Muito bem. Um abraço para o senhor, feliz ano novo. Tchau, boa tarde. Feliz ano novo.